Olá, graça e paz, povo de Deus. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês a respeito da importância de congregarmos. Nós vamos ter como texto base, capítulo 10 do livro de Hebreus, versículo 23 ao 25. Lá o autor dos Hebreus fala sobre isso. Ele fala primeiramente no versículo 23 que nós temos que nos apegar à nossa firme convicção ou à nossa esperança. E diz que nós também devemos, no versículo 24, diz que nós temos que considerar uns aos outros para que nós nos ajudemos, vou parafrasear aqui o versículo 24 agora, para que nós nos ajudemos, para que nós nos estimulemos a viver as boas obras e o amor. E no versículo 25, um versículo mais conhecido, que ele diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, para que quanto mais a gente vê que vai chegando aquele dia, que dia que é esse? Dia da vinda do Senhor, que nós possamos nos estimular, ou seja, para nós que nós possamos exortar uns aos outros, e exortar no sentido de dar ânimo, tá? Então nós não podemos deixar de congregar, segundo o versículo 25 do capítulo 10 de Hebreus. Por que escolhi falar sobre esse tema? É fato que nós vemos que nos nossos dias, muitas pessoas têm deixado de congregar. Muitas pessoas têm deixado de praticar algo que é tão importante e de forma muito banal, vamos dizer assim, tem acontecido essa apostasia, vamos dizer, porque quando eu digo aqui deixar de congregar, são pessoas que se apostataram da fé, porque muitas pessoas às vezes não estão no método convencional de congregar, vamos dizer assim, mas essas pessoas não apostataram da fé, continuam se reunindo de alguma forma, mas talvez não do modelo tradicional, e não é esse tipo de pessoa, não é sobre esse tipo de pessoa que eu estou me referindo. Para muitas pessoas, aqueles que saem do sistema, do modo tradicional de congregar, estão sendo chamados de desigrejados, né? Mas nós temos que tomar cuidado quando nós vamos taxar uma pessoa, um grupo, dessa forma, porque nós não sabemos como realmente está o coração dessa pessoa. Mas essa mensagem que o autor dos Hebreus nos ensina aqui, e que também vamos estar falando também um pouco sobre o que Paulo fala a Timóteo, Paulo fala o seguinte, que nos últimos dias muitos abandonariam a fé, ou apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Paulo chega a usar esse termo lá, ensinamentos que são ensinamentos corrompidos, que fazem mal. Quando ele diz o demônio ali, nós temos que entender isso, que vem a origem desses ensinamentos, não vem do Senhor. E se não vem do Senhor, só pode existir uma outra fonte. E quando Paulo fala a respeito disso, ele está falando exatamente dessa outra fonte que não é o Senhor, e que esses ensinamentos estão fazendo com que as pessoas deixem de congregar. Por que tantas pessoas têm deixado de congregar? Por que tantas pessoas têm se afastado do meio do povo de Deus e, infelizmente, como consequência disso, se afastado também do Senhor, dos seus valores e dos seus princípios? Paulo, quando fala sobre isso, como eu disse, ele fala sobre alguns ensinamentos que vão sendo infiltrados na igreja, e observe que quando o apóstolo Paulo fala de ensinamentos de demônios, ele não está falando que alguém vai chegar no meio da igreja e dizer, ó, estou aqui para ensinar algo da parte do inimigo. Não. Paulo está se referindo a falsos mestres e falsos profetas que vêm vestidos de cristãos, vamos dizer assim, né, com o discurso de Jesus, falando de Jesus, colocando Jesus em meio ao seu discurso, mas que na realidade estão maquiando algo que na realidade vem do inimigo. Nós temos no nosso país, e essas seitas que nós observamos aqui certamente estão por quase todo o mundo, seitas que se dizem cristãs, colocam o nome de Jesus no meio da sua mensagem, mas que não são cristãs. Tem Cristo como algo secundário na sua fé. E nós temos que entender que o autor dos Hebreus também diz que aquele que se vier alguém nos ensinar um outro evangelho, esse seja maldito, seja anátema. Porque se não é o evangelho de Jesus, mesmo que algumas pessoas venham e coloquem Jesus, mas de forma secundária, somente para maquiar essa mensagem que não vem de Deus, nós temos que tomar cuidado com isso, porque esses ensinamentos fazem com que as pessoas se afastem. Mas nós vamos falar de algumas coisas que vamos deixar um pouco essas seitas de lado, falar de algumas coisas que temos visto dentro de algumas igrejas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, que talvez de forma muito sutil não dizem que Jesus está em segundo plano como as seitas, mas colocam Jesus em segundo plano. Existe uma denominação muito conhecida na nossa nação, por sinal, que talvez até tenha dentro dos seus templos
a palavra Jesus escrita nas paredes, mas que pouco se fala de Jesus. Se fala mais da denominação, se fala mais do sistema que a denominação prega, ensina e valoriza do que Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. E esse tipo de ensinamentos são ensinamentos que fazem com que as pessoas se afastem, porque, veja bem, no modelo bíblico de congregar, nós temos aqui, então, a primeira coisa que nós temos que observar do que está errado no nosso jeito de congregar. Nós vamos falar sobre duas coisas que estão erradas no nosso jeito de congregar. Primeiro, o modo de congregarmos é um modo onde poucas pessoas falam, poucas pessoas estão ali para dispensar algo da parte de Deus para um grupo que está sentado ouvindo, e muitas pessoas ali ouvindo uma meia dúzia que fala. Quando o Senhor nos ensina a congregar, o que ele diz? Se aquele que tem um salmo, recite um salmo, aquele que tem um hino, cante um hino, aquele que tem profecia, que profetize, aquele que tem ensino, que ensine. Então veja bem que o modo de congregar que o Senhor nos ensina a sua palavra é um modo muito dinâmico e participativo. E infelizmente nós não temos isso. E vocês perguntam, ou me perguntam, como isso pode causar apostasia? Isso pode causar apostasia porque muitas pessoas, quando vão a um tipo de reunião onde não há esse tipo de compartilhar da vida que o Senhor nos ensina, onde há pouquíssimas pessoas que participam, que compartilham aquilo que o Senhor tem dado, essas pessoas que fazem parte desse modelo, muitas vezes saem de lá sem receber aquilo que o Senhor quer. Porque observe que no modelo que nós fomos ensinados nas Escrituras, há uma participação de todas as pessoas, da maior parte dela. Porque, veja bem, há uma variedade imensa de dons, uma variedade imensa de dons que precisam ser utilizados e dispensados na vida da igreja. O congregar, na verdade, é essa reunião para o dispensar da vida que recebemos da parte de Deus para compartilharmos com nossos irmãos. E quando essa participação, esse partilhar dessa vida, se limita a um grupo muito pequeno de pessoas, significa que essa vida que existe, vamos supor, uma igreja que tem 100 pessoas e meia dúzia fala, ou meia dúzia dispensa algo, imagine que você tem ali 94 pessoas que, vamos ser otimista no sentido pejorativo não aqui, uma palavra mais santa. Ser positivo aqui no sentido simbólico, que não expressa realmente a verdade, mas vamos supor que desses 94, 10% teriam mais coisas para passar, da parte que receberam da parte de Deus durante a semana, durante alguns dias que receberam da parte de Deus, que deveriam compartilhar com as outras pessoas, mas essas pessoas não têm a oportunidade de compartilhar isso. Significa que alguma pessoa que estivesse ali, e que está ali, que precisa receber algo de alguma dessas pessoas que não tem voz dentro do nosso modelo tradicional de congregar, e não tem a oportunidade de receber aquilo que Deus quer falar com ela, aquilo que Deus quer ministrar com ela, aquilo que Deus quer fazer na vida dessa pessoa. Então isso restringe, de certa forma, cada um, eu acredito na liberdade, cada um fazer o que pensa e que acredita ser o certo, mas estou dizendo para você o que é o modelo bíblico. O modelo bíblico de congregar é isso, não é um modelo bíblico que se limita a poucas pessoas participando no sentido de atuar e o resto ser apenas ouvinte. Então veja bem que isso faz com que aquelas pessoas não estejam recebendo tudo aquilo que Deus tem para ministrar para elas, e também elas não estão servindo ao Senhor em prol do corpo. Elas estão apenas ali, muitas vezes não recebendo aquilo que o Senhor desejava dispensar sobre a vida delas, e elas também não estão tendo a oportunidade de compartilhar dessa vida. E vão ter que prestar conta disso. Vão ter que prestar conta porque muitas vezes não são, de certa forma, ensinados ou não são estimulados a fazer a vontade do Senhor, a também exercer os seus dons, e acabam sendo ali restringida nesse exercício. Então esse modelo é um pouco complicado, né? Então eu louvo a Deus pela expansão que está tendo da prática dos pequenos grupos. Porque nos pequenos grupos é que há realmente esse modelo, ou que se aproxima um pouco mais do modelo bíblico de congregar. Então veja bem que nós temos que tomar muito cuidado com isso. O segundo ponto que devemos observar é com que tipo de coração estamos indo congregar. Ainda que você congregue em um modelo que não seja um modelo convencional de reunião, mas você está indo lá para compartilhar da vida que você tem recebido, ou você está indo lá só para receber? Se você está indo lá só para receber, se você está indo lá para cumprir um ritual, porque tem essa questão também de pessoas que vão para cumprir ritual. Um dia um amigo do meu filho disse, conversando com ele num domingo após o almoço, e a frase que ele usou foi bem essa: eu já cumpri minha obrigação para com Deus, fui no culto de manhã. Ou seja, ele fez a obrigação dele, ele foi lá, deve ter cantado alguns louvores, talvez contribuiu de alguma forma financeira com
com a instituição, ouviu uma palavra e foi embora, cumpriu a obrigação. Muitas vezes nós não admitimos que estamos fazendo essa mesma coisa, mas na prática é isso que estamos fazendo. Se nós estamos indo lá, ou talvez para cumprir um ritual, só para falar que fomos, para talvez o pastor não pegar no seu pé, ou não pegar no meu pé porque eu não fui no culto, ou muitas vezes estamos indo lá só para buscar alguma coisa, só para tentar receber alguma coisa da parte de Deus. Barganhar com o Senhor. Senhor, eu estou no culto, então agora o Senhor me abençoa. Nós estamos fazendo na realidade como fariseu. Senhor, eu sou dizimista, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, então o Senhor tem que me abençoar. E na verdade, a Bíblia diz que na parábola do fariseu e do publicano, que foi justificado foi o publicano e não o fariseu que tentou se gabar das suas obras. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O segundo aspecto é isso, que nós temos que parar de ser cumpridores de rituais e estarmos na reunião, porque congregar é se reunir como igreja, nós temos que nos reunir com um coração que seja preparado para você compartilhar. Um coração que te estimule a ser um dispenseiro da multiforme graça de Deus. Um coração voluntário, um coração que se permita ser abençoado por Deus. E também, quando você for abençoado, você compartilhar essa bênção com as pessoas. Use o seu dom, use aquilo que o Senhor tem te dado. E assim nós vamos congregar da maneira que o Senhor realmente espera de nós. Tomando cuidado com o modelo, tomando cuidado com o coração que estamos indo e com que intenção estamos indo no sentido de não ser um cumpridor de ritual, mas irmos lá para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Se nós olharmos para o nosso meio de cristãos, quantas pessoas têm se desviado porque não têm congregado dessa forma, têm congregado com outro coração, têm congregado em modelos onde ela pouco recebe e muito menos compartilha daquilo que tem recebido da parte de Deus, e isso é muito perigoso. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então o autor aos Hebreus diz que nós temos que nos apegar à firme convicção que temos. E quando nós entendemos a importância de congregar, nós vamos fazer o que o versículo 24 diz, fazendo aqui uma leitura agora inversa do versículo 25 para o 23, quando nós não deixamos de congregar, estamos nos estimulando uns aos outros e nos preparando porque o dia do Senhor está vindo, porque Paulo diz que nos últimos dias as coisas se tornariam difíceis e muitos abandonariam a fé. Quando nós fizermos isso, fazendo o que o versículo 24 diz, valorizando a vida uns dos outros, sabendo que o Senhor quer nos abençoar através da vida uns dos outros, quer nos abençoar através daquilo que Deus tem dado a cada um de nós, do desejo de Deus é que nós compartilhemos, que Deus nos fortaleça uns aos outros, que nos ajude a compartilharmos aquilo que o Senhor tem como desejo e propósito de compartilhar com o seu corpo. Afinal, somos um corpo. E quando nós assim fizermos, nós vamos conseguir nos apegar à nossa convicção, à nossa firme convicção de que o Senhor um dia virá nos buscar. Caso contrário, nós estaremos fazendo o contrário daquilo que Deus espera, e muitas vezes vamos apenas ver pessoas passando nas nossas denominações, nas nossas igrejas, como se fosse um passageiro em um terminal de ônibus que passa por ali, faz uma breve passagem por ali e depois vai embora. E não cria raiz no Senhor, não cria raiz nas verdades do Senhor, não permanece congregando com o povo de Deus e assim não estará preparado para o dia da vida do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, nos ajude a congregarmos da maneira correta, no sentido de modelo de reunião correto e também com o coração correto. Se você está sem congregar, o convite de Deus para a sua vida hoje é que você volte a congregar, que você escolha um lugar, que você busque, e o Espírito Santo vai te guiar para um lugar onde você vai congregar, onde você vai compartilhar da vida, você vai doar a vida que Deus tem te dado para você compartilhar com outras pessoas, e você vai receber da vida de outras pessoas, aos quais o Senhor também tem dado dessa vida. E assim nós vamos nos fortalecer, nós vamos estar preparados para que a gente possa permanecer apegados a essa firme convicção até o dia da vinda do Senhor, que Ele virá buscar o seu povo, virá buscar uma igreja santa e sem mácula. Amém? E para isso nós precisamos estar vivendo em unidade. Deus abençoe a sua vida.